E aí, pessoal? Mergulhando de novo aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai fundo nos princípios e fontes do direito penal brasileiro. Ah, direito penal. Parece meio pesado, né? Talvez. Mas, calma. A gente vai desvendar esse guia de estudos jurídicos e pode apostar, tem muita coisa interessante por lá. Ah, com certeza. Muita coisa que a gente nem imagina sobre o que é crime ou não, né? Exato. E para começar, vamos desvendar esses princípios fundamentais. Me explica, eles são tipo os pilares do direito penal. Regras que nunca podem ser quebradas. Isso são a base, as diretrizes de todo o sistema. Sem eles ia ser uma bagunça, um sistema injusto e arbitrário, sabe? Por exemplo, o princípio da legalidade. Ele garante que você só pode ser punido por algo que já é definido como crime. Imagina ser preso por algo que nem era crime quando você fez. Nossa, ia ser um caos total. E a responsabilidade subjetiva, como funciona essa parada? Bom, para ser punido, você precisa ter agido de propósito, com intenção, que a gente chama de dolo. Mas, às vezes, a gente causa um problema sem querer, por descuido. É aí que entra a culpa, por negligência. Tipo, sei lá, esquecer a panela no fogo e quase botar fogo na casa. É isso aí. Você não queria causar um incêndio, mas vacilou e deu ruim? No direito penal, isso pode ser considerado culpa. Aí a punição vai depender da gravidade. Entendi. E a individualização da pena? Qual a ideia por trás disso? Parece meio óbvio que cada caso é um caso, né? Mas é importante ter um princípio que garanta isso. A individualização da pena garante que a punição seja justa, proporcional ao crime e ao criminoso. O juiz precisa analisar um monte de fatores, a gravidade do crime, os antecedentes, as circunstâncias, para definir a pena ideal para cada caso. Faz sentido. Imagina se todo mundo recebesse a mesma pena, independente do que aconteceu da história da pessoa. Pois é, seria como usar o mesmo remédio para tudo. E falando em coisas inusitadas, o guia menciona uns princípios, tipo, você sabia que, no Brasil, você não pode ser punido por causar mal só a si mesmo? Sério. Então, tipo, usar drogas ou se machucar não é crime. Aí que a coisa fica interessante. Esse é o princípio da alteridade. E ele entra em debate sobre descriminalização das drogas, por exemplo. Se a pessoa só está se prejudicando, o Estado deveria intervir. É uma discussão complexa. Nossa, é mesmo? Tem mais algum desses princípios fora da caixa? Tem o princípio da intranscendência. Ele garante que a punição só se aplica a quem cometeu o crime, não à família. Você não era culpa dos seus pais, sabe? Ainda bem. Mas e se o crime causar algum prejuízo financeiro, tipo se a pessoa tiver que pagar uma indenização? Boa pergunta. A obrigação de reparar o dano pode ir para os herdeiros, mas só até o valor da herança. Você não é da culpa, mas você é da responsabilidade de indenizar até o limite do que recebeu. Faz sentido. Mas, além desses princípios, o que mais guia o direito penal? Aí entra as fontes do direito penal. É como investigar as origens, os documentos que sustentam as leis. E a principal, como você já deve imaginar, é a lei em si. Claro. Mas e os decretos presidenciais, por exemplo? Eles não podem criar novos crimes. No Brasil, quem cria leis penais é o legislativo. O presidente pode fazer decretos, mas só para regulamentar as leis que já existem, nunca para inventar novos crimes. Entendi. E além das leis, o que mais compõe esse conjunto de fontes? A Constituição Federal, é claro, é o topo da pirâmide ou alicerce de tudo. Mesmo que ela não liste todos os crimes, ela define os princípios básicos, os direitos e garantias que limitam o que o legislador pode fazer. Tipo, a Constituição define o racismo como crime inafiançável, mesmo sem dar todos os detalhes. Interessante. E me diz, além da Constituição e das leis, tem outras fontes? Sim. Algumas podem te surpreender. Que tal? Tratados internacionais, por exemplo. Tratados internacionais. Mas como eles influenciam as leis brasileiras? Quando o Brasil assina um tratado internacional, ele se compromete a incorporar as regras do tratado no sistema jurídico. E isso inclui, às vezes, normas do direito penal. Caramba. Então o que acontece lá fora pode impactar as leis aqui dentro. Exatamente. É um debate complexo, com gente que defende e gente que critica. Alguns acham que isso fortalece os direitos humanos no Brasil, outros temem que isso fira a soberania nacional. A questão dos tratados internacionais é polêmica mesmo. Mas vamos em frente. Que outras fontes o guia menciona? Prepare-se para conhecer a jurisprudência. Jurisprudência. É o conjunto de decisões dos tribunais sobre casos reais. É como se os juízes, ao julgarem, fossem criando um manual de instruções para aplicar as leis. Entendi. Então a jurisprudência não cria leis, mas ajuda a definir como elas são aplicadas. Isso. Por exemplo, o Código Penal fala de crime continuado, mas não diz o prazo entre os crimes para serem considerados um só. A jurisprudência, com base em vários julgamentos, consolidou o entendimento de que esse prazo é de 30 dias. Interessante. E para finalizar nosso tour pelas fontes do direito penal, temos os atos administrativos. É isso aí. Mas isso não é coisa do executivo. Como eles influenciam o direito penal? Ótima pergunta.
Alguns crimes são definidos por leis que, digamos, deixam os espaços em branco. Para completar, entram os atos administrativos, tipo portarias, que definem detalhes específicos. A lei de drogas, por exemplo, não lista as substâncias que são consideradas ilícitas. Quem faz isso é uma portaria do Ministério da Saúde que define a lista de substâncias controladas. Nossa, que sistema complexo. Leis, Constituição, tratados internacionais, jurisprudência, atos administrativos. Quanta coisa influencia o direito penal. Pois é, e ainda tem mais. Imagina a situação. Um caso onde várias leis parecem se aplicar ao mesmo tempo. Parece um nó jurídico, né? Com certeza. E como desatar esse nó? Tem alguma regra para isso? Sim. Nesses casos de conflito aparente de normas, o direito penal brasileiro usa os princípios para definir qual lei deve prevalecer. É como um jogo de quem ganha entre as leis. Legal. E quais são esses princípios? Conta tudo. Com prazer. Para começar, o princípio da especialidade. Ele diz que quando uma lei é mais específica que a outra, ela ganha. É como se a lei especial fosse um expert no assunto. Entendi. E além da especialidade, que outros princípios entram em jogo? A subsidiariedade. Uma lei é tipo a reserva da outra, só entra em ação se a principal falhar. É o plano B. E tem o da consunção, que significa que um crime menor pode ser absorvido por um crime maior. Tipo, se alguém invade uma casa para roubar, a invasão é absorvida pelo roubo, que é mais grave. Então a pessoa só é punida pelo crime mais grave. Isso, para evitar a dupla punição pelo mesmo ato. E por último, o princípio da alternatividade. Ele vale quando um crime pode ser feito de várias maneiras. A punição vai ser a mesma, não importa como o crime foi feito. Nossa, quanta informação. Mas eu tô começando a entender como o direito penal funciona na prática. Bem mais complexo do que eu pensava. Pois é, ele é um sistema dinâmico em constante mudança. E falando em adaptar, o guia menciona um tipo de conflito que me deixou curioso. O crime progressivo. Crime progressivo, nunca ouvi falar. É quando o criminoso, para chegar no objetivo final, comete vários crimes menores que acabam sendo engolidos pelo crime principal. O exemplo clássico é o homicídio. Pode explicar melhor. Imagina alguém que quer matar outra pessoa. Antes de conseguir, acaba machucando a vítima gravemente. A lesão corporal é absorvida pelo homicídio, que era o objetivo final. Entendi. É como se a lesão corporal fosse só um passo para chegar no homicídio. Exatamente. E o guia também fala da importância de interpretar a lei penal. Afinal, as leis são feitas de palavras e as palavras podem ter vários sentidos. Mas a lei não devia ser clara e direta. Para que interpretar? A lei tenta ser clara, mas na prática nem sempre é simples. A interpretação é a ponte entre o que a lei diz e o que ela realmente quer dizer. E o guia mostra várias técnicas, como a interpretação gramatical, a lógica, a sistemática e a histórica. E como elas funcionam? Parece complicado. Na verdade, não é tão difícil. A interpretação gramatical, por exemplo, se baseia no significado literal das palavras, tipo consultar um dicionário. Já a interpretação lógica busca a coerência, a razão por trás das palavras da lei. E as outras duas, a sistemática e a histórica. A sistemática analisa a lei dentro do sistema jurídico inteiro, buscando harmonia entre as leis. E a histórica mergulha no passado para entender a origem da lei e o que o legislador queria escrever. Caramba. É como se a lei fosse um quebra-cabeça. A gente precisa usar todas essas técnicas para achar a peça que falta. Exatamente. E o guia ainda apresenta mais uma técnica, a teleológica. Teleológica, ela busca o propósito da lei, a finalidade social. Tenta entender qual problema a lei quer resolver e qual valor ela quer proteger. Então o juiz precisa ser meio filósofo, né? Em certo sentido, sim. Ele precisa pensar nos fins da lei, nos impactos sociais e nos valores que ela promove. Uau. Interpretar a lei é muito mais profundo do que eu imaginava. Pois é. E para finalizar nosso mergulho na interpretação, o guia apresenta um conceito intrigante. A norma penal em branco. Norma penal em branco é tipo uma lei incompleta. Exatamente. É. É como um desenho sem cor que precisa ser pintado por outra norma para valer. Pode ser outra lei, um decreto, uma portaria. Entendi. E tem algum exemplo? Claro, lembra da lei de drogas? Ela define o crime de tráfico como uma lista de substâncias ilícitas. Quem faz isso é uma portaria do Ministério da Saúde, completando a lei. Ah, entendi. A lei de drogas é uma norma penal em branco. Precisa da portaria para ser aplicada. Exatamente. E essas normas em branco são bem comuns no direito brasileiro. Elas ajudam a adaptar a lei às mudanças, sabe? É como peças de Lego que a gente combina para criar novas leis. Perfeito. Acho que chegamos ao fim da segunda parte do nosso mergulho no direito penal brasileiro. Nossa, quanta informação. Estou impressionado com a complexidade desse sistema. Pois é. E ainda tem muito mais para explorar. Na próxima parte, a gente fala de analogia, princípios gerais do direito e a relação entre o direito penal e os direitos humanos. Estou ansioso para continuar nosso mergulho. Até a próxima. Voltando ao The Deep Dive. A gente viu como a lei, mesmo sendo escrita, precisa ser interpretada. Mas, e se a lei não tiver resposta?
Tipo, e se tiver um buraco na lei? É como se a gente estivesse no mapa com um buraco no meio do caminho, né? Nessas horas, o direito usa ferramentas para lidar com essas lacunas. Uma delas é a analogia, que já viu. Mas tem outra, mais poderosa ainda: os princípios gerais do direito. Princípios gerais. Parece meio vago. Como eles podem guiar a gente num sistema que precisa ser tão preciso? Eles são como faróis que iluminam o caminho quando a lei deixa a gente no escuro. São valores fundamentais, tipo justiça, equidade, boa-fé, coisas que sempre devem guiar a aplicação da lei. Entendi. Então, mesmo quando a lei não diz nada, o juiz pode usar esses princípios para achar a solução mais justa. Exatamente. O guia dá um exemplo legal de como esses princípios são usados na prática. Ele fala de um contrato assinado com informações falsas, enganando uma das partes. Ah, entendi. Tipo, a lei não pune quem mente ao assinar um contrato, né? É isso aí. Mas o juiz, usando o princípio da boa-fé, que exige honestidade nos contratos, pode anular o contrato e até condenar quem mentiu a pagar pelos prejuízos. Então, os princípios gerais do direito são tipo super-heróis da justiça, combatendo a injustiça mesmo quando a lei não consegue. Boa analogia. Eles garantem que o direito seja sempre justo, equilibrado e que proteja os valores mais importantes da sociedade. Falando em valores importantes, o guia fala da relação entre o direito penal e os direitos humanos. Tema super atual, né? Total. O direito penal mexe com a liberdade das pessoas, com punições, com tirar direitos. É um campo onde os direitos humanos precisam ser super protegidos. E como o direito penal brasileiro equilibra a punição do crime com a proteção dos direitos humanos? A Constituição Federal é a base desse equilíbrio. Ela garante direitos como o devido processo legal, a presunção de inocência, o direito à defesa, a proibição de penas cruéis. Então, mesmo em crimes graves, o Estado precisa respeitar os direitos do acusado, garantir um julgamento justo e uma punição proporcional. Exatamente. E o guia também menciona a influência dos tratados internacionais de direitos humanos no direito penal brasileiro. Mas como esses tratados influenciam as leis aqui? Eles valem como lei no Brasil. Alguns tratados, depois de aprovados pelo Brasil, viram lei e podem até se sobrepor às leis nacionais. Outros, mesmo sem virar lei, servem como guia para interpretar as leis brasileiras. Ou seja, o direito penal brasileiro está sempre conversando com o mundo, buscando as melhores práticas e garantindo os direitos humanos. Isso aí. E essa abertura para o diálogo é essencial para que o direito penal seja um instrumento de justiça, de paz e de progresso. Nossa, que jornada. Começamos nos princípios básicos, passamos pelas fontes do direito penal, mergulhamos na interpretação, chegamos até os direitos humanos. Aprendemos muito nesse mergulho. Foi um mergulho profundo e cheio de descobertas. Agora a gente pode olhar para o direito penal brasileiro com um olhar mais crítico, mais consciente, mais humano. E com a certeza de que o direito, por mais complexo que seja, é uma ferramenta poderosa para construir um mundo mais justo. Com certeza. E essa busca por um mundo mais justo nunca termina. O direito, assim como a vida, está sempre mudando. Cabe a cada um de nós acompanhar essa evolução e ajudar a construir um futuro mais justo e humano. Que mensagem inspiradora. Acho que esse é o grande aprendizado. O direito não é só um monte de leis, mas a nossa busca por um mundo melhor. Exatamente. E o The Deep Dive está sempre aqui para te guiar nessa jornada de descobertas. Até a próxima. Até a próxima. E valeu por mergulhar com a gente.